Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, do nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria. Pessoal, a gente pega sempre temas de relevância alta ou muito alta para a gente poder discutir aqui, tá legal? Então hoje a gente vai discutir 4 questões sobre um tema de relevância muito alta. Esse tema é um tema que cai nas provas de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, de clínica médica e também nas questões relacionadas à epidemiologia. Hoje a gente vai falar sobre tuberculose. É um tema aí que tem uma incidência muito grande nas provas. Dificilmente uma prova de múltipla escolha de 80, 100 questões não cobre nenhuma questão relacionada à tuberculose. Legal? Além de ter uma série de nuances e subtópicos dentro desse grande tópico tuberculose, ela é uma doença de incidência muito alta no Brasil, infelizmente. Infelizmente, todo ano é feito muitos diagnósticos e tratamento da tuberculose no Brasil, tá legal? Então ele tem aí uma relevância bastante grande na saúde pública brasileira. Hoje, essa primeira questão, a gente vai falar sobre os contactantes, tá? Vocês vão ver que nessas 4 questões que a gente vai discutir, vou pegar aí alguns subtópicos muito importantes da tuberculose. Basicamente, a gente tem um protocolo de 2019 do Ministério da Saúde sobre tuberculose, que é um protocolo grande, né, com mais de 300 páginas. E agora, pessoal, em julho de 2020, saiu uma emenda desse protocolo relacionado à investigação de contatos, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês essa atualização desse protocolo de 2019. Vamos lá, essa primeira questão. Essas questões vocês vão ver que elas são bastante interessantes, com temas com subtópicos diferentes, que a gente vai realmente revisar ou aprender algumas coisas novas sobre tuberculose, tá legal? Então, na questão número 1, a gente tem a unidade básica de saúde de uma pequena cidade é responsável pela atenção a um asilo municipal. Em uma das visitas ao asilo, o médico atende um homem de 78 anos de idade com quadro de tosse produtiva há aproximadamente um mês. O paciente dorme em um quarto com outros 13 idosos e na instituição vivem ao todo 23 idosos. Já fez uso de antialérgico e azitromicina sem melhora. Após a coleta do teste do escarro, é feito o diagnóstico de tuberculose pulmonar e iniciado o tratamento. Então, esse idoso ele foi diagnosticado com tuberculose. Ele e mais 22 idosos e no quarto dele ele mora com mais 3 idosos. Aqui não fala se esses outros 3 idosos têm sintomas ou não. Aparentemente não, né? Qual a conduta a ser adotada em relação aos contactantes? Qual que é a primeira coisa, pessoal? A gente definir. É contactante? É. Segunda, a idade. É maior do que 10 anos? É maior ou igual a 10 anos ou é menor do que 10 anos? Tá? Então isso é algo importante frente aí ao fluxograma de investigação que a gente deve seguir. Depois que a gente definiu que é contactante, definimos a idade, a gente vai definir se é sintomático ou assintomático. No caso dessa nova emenda que foi feita, agora em julho de 2020, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o fluxograma para investigação de contatos adultos e crianças maiores igual a 10 anos. Então, a gente definiu a idade, vamos definir se é assintomático ou sintomático. Nesse caso dessa questão, a gente imagina que os contatos são assintomáticos. A gente não tem essa informação. Se for contactante, maior ou igual a 10 anos, assintomático, a gente vai pedir o PT, que é a prova tuberculínica, e a radiografia de tórax. Cauê, e se for sintomático? Se for sintomático, a gente vai pedir a prova tuberculínica, a radiografia de tórax e também o escarro, tá? O exame de escarro para os sintomáticos respiratórios. Então, a gente vai investigar também esses pacientes para TB, tá legal? Então, vamos lá. E a diferença? Se a gente pegar as crianças, como que a gente vai investigar as crianças com menos de 10 anos? Então, lembre-se disso. A idade é muito importante, tá legal? Então, maior igual a 10 anos e menor do que 10 anos. Então, definiu lá a criança com menos de 10 anos na consulta. É o quê? Sintomático ou assintomático? Se for assintomático, a gente vai pedir a radiografia de tórax e o PT, tá legal?
sendo que o critério de infecção latente de tuberculose em crianças, se o PT for maior ou igual a 5 milímetros, independente da situação vacinal, com BCG prévia, a gente vai entrar no critério de infecção latente da tuberculose, tá legal? A gente vai falar mais sobre isso. Nessa questão, vamos focar em relação a esses contactantes, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui a gente tem idosos, então eles têm mais do que 10 anos. Então, a gente já sabe que é contactante, já definimos a idade, e agora a gente teria que definir se é sintomático ou assintomático. A gente vai imaginar aí que eles são assintomáticos. O ideal é que a gente faça, então, uma radiografia de tórax em PA e perfil, mais a prova tuberculínica. Alternativa A. Os 3 idosos que dividem o quarto com o paciente índice devem ser tratados para tuberculose. Errado, né? A gente sabe que não necessariamente esses pacientes têm tuberculose. Só pelo fato de ser contactante não garante que eles tenham tuberculose. A B. Todos os contatos devem coletar 2 amostras de escarro para exame de Barr. Não, né? A gente não sabe se esses pacientes eles são sintomáticos, tá? Então, como não deixou claro, então não tem por que a gente fazer a baciloscopia para esses pacientes. A C, somente os sintomáticos respiratórios devem ser investigados para tuberculose? Não, né? A gente sabe que os assintomáticos também devem ser investigados. A D, contatos assintomáticos devem realizar prova tuberculínica. Correto, né? A única coisa que eu colocaria a mais aí para realmente nos ajudar e ficar também perfeita essa alternativa seria assim: contatos assintomáticos devem realizar prova tuberculínica mais radiografia de tórax, tá legal? Então esse é só um adendo aí nessa questão, mas é uma questão boa relacionada a contactantes. Questão número 2, também uma questão boa também, essa é uma questão do INEP. Um homem de 40 anos de idade ele é atendido na UBS com quadro de anorexia, perda de peso e adinamia, associado a tosse e discreta falta de ar iniciados há 30 dias. Lembre-se dos 30 dias, a gente vai especificar isso. No exame físico foi constatado o paciente emagrecido, IMC igual a 16, APA 11,7, frequência cardíaca 88 e frequência respiratória 20. Sopro cavitário no ápice pulmonar esquerdo. Então, esse paciente tem toda uma clínica aí que a gente já tem que colocar a tuberculose como hipótese diagnóstica. Depois que a gente viu que ele tem o ápice pulmonar esquerdo também afetado, puxa, realmente a gente vai colocar a tuberculose lá em cima como hipótese diagnóstica. Que exames são indicados para a elucidação diagnóstica nesse caso? Então, aqui, basicamente, a gente tem a clínica desse paciente. O diagnóstico ele é feito a partir da clínica, do exame de imagem, do exame bacteriológico e do histopatológico. A gente precisa de todos para fechar o diagnóstico? Não, né? Não precisamos, tá legal? No caso da clínica, se o paciente tiver sinais e sintomas, já vai nos ajudar bastante a pensar na tuberculose no nosso diagnóstico. Então, o que a gente espera que esses pacientes apresentem, tá legal? Especialmente nas provas, né? Nas provas, normalmente, ele vai mostrar pra gente, vai colocar os sinais e sintomas característicos da tuberculose. Isso nos ajuda muito, desde que a gente saiba quais são eles, tá? Então, uma tosse persistente de 3 ou mais semanas, o fato de ser contactante, perda de peso, se esse paciente tiver sudorese noturna sem calafrios, é o mais comum, tá legal? Anorexia, ou seja, esse paciente não tem fome, ele começa a perder peso, tá legal? E a febre. A febre normalmente é uma febre que a gente fala que é uma febre vespertina, ali no final da tarde. E é uma febre que não passa de 38,5 graus Celsius, tá legal? Então, isso também é muito importante ali dentro da clínica. E em relação à imagem, normalmente a gente vai pedir uma radiografia de tórax em PA em perfil. Se a gente tiver disponibilidade, a gente pede aí uma tomografia de tórax para a gente poder elucidar, que pode nos ajudar ainda mais. A gente pode, de repente, ver um complexo de GON, normalmente na infecção latente, ou se o paciente já tiver realmente uma alteração do parênquima, a gente pode identificar uma caverna, tá legal? Normalmente a gente vê essas lesões lá no ápice dos pulmões, ou no pulmão direito ou esquerdo. Então, isso já nos ajuda muito no diagnóstico.
Em relação ao bacteriológico a gente tem algumas opções. Tem a baciloscopia direta, que é um bom exame, mas não é o melhor atualmente. Atualmente a gente usa o TRM, que é o teste rápido molecular, que é um teste que fica pronto lá em 2 a 4 horas, sendo que a gente pode pegar diferentes secreções para identificar o bacilo, tá legal? E a cultura, né? A cultura também é um ótimo teste. Às vezes a baciloscopia, por exemplo, dá negativa, aí a cultura vai e identifica um micobacterium, tá? Tuberculoses. Então é um bom teste que ainda é utilizado, mas tem o problema que a cultura demora, né? Pode demorar aí até 30 dias. Então isso acaba dificultando aí o diagnóstico. Normalmente a gente até pede, mas a gente não depende só do resultado da cultura para fazer o diagnóstico. E também o histopatológico, ou seja, a gente faz uma avaliação histológica do fragmento do tecido obtido para ver se esse paciente tem realmente tuberculose ou não. Então a gente faz uma biópsia, tá? Esse não é o comum, né? A gente não vai fazer lá uma biópsia do pulmão em todos os pacientes para fazer o diagnóstico, mas é uma opção, tá legal? Então, voltando nas alternativas, vamos lá. É um paciente, lembrando, vamos lá. Esse paciente ele tem clínica, ele tem sinais e sintomas. A idade, 40 anos. Então, a gente vai classificar que ele é maior ou igual do que 10 anos. Ele é sintomático. O que a gente deve fazer para esse paciente? Tá? Então, aqui ele fala hemograma completo, anti-HIV 1 e 2 e radiografia de tórax. Não. Né? Normalmente a gente pede o exame de HIV no paciente que foi diagnosticado. A gente pode pedir antes? Pode, né? Mas nos pacientes identificados realmente é importante a gente fazer o teste de HIV, os que são identificados com tuberculose, que são diagnosticados na realidade. A B, pesquisa de Barr no escarro e radiografia de tórax. Ou seja, a gente vai fazer a baciloscopia direta e vai fazer uma radiografia de tórax, tá legal? O PPD pode ser feito? Pode, mas normalmente não tem tanta importância, tá? Por quê? Porque esse paciente ele tem um quadro franco aí, realmente de sinais e sintomas de tuberculose. Se a gente já identificar na baciloscopia, a gente já consegue fazer o diagnóstico, tá legal? E a radiografia de tórax realmente a gente vai utilizar para a gente fazer um acompanhamento também, ela ajuda a gente. E se o paciente tiver uma caverna, a gente já também consegue aumentar a probabilidade de tuberculose. A C, pesquisa de Barr no escarro, cultura do escarro pelo método Ogawa-Kudo e radiografia de tórax. Em alguns casos a cultura realmente ela é pedida no início, tá legal? Mas não é tão importante para a elucidação diagnóstica. Por quê? Porque eu falei para vocês que a cultura ela demora, né? Pode demorar aí normalmente até 30 dias, tá legal? Então, o mais comum que a gente faça realmente é coletar a clínica do paciente e pedir a baciloscopia direta ou o TRM. Hoje em dia, nos locais que tem TRM, a gente acaba pedindo TRM pela sua rapidez e a radiografia de tórax em PA e perfil, tá legal? A D, baciloscopia do escarro, radiografia de tórax e técnica molecular de reação em cadeia mediada pela polimerase. Não precisa, tá legal? Só a baciloscopia do escarro mais a radiografia de tórax é o suficiente, tá legal? Então, a gente vai ficar com a alternativa B para essa questão. Vamos lá, questão número 3, uma questão bastante interessante, pessoal. Aqui é uma questão relacionada à infância. Essa é uma questão da USP, vocês podem ver que o enunciado é bem curtinho, né? Em relação à tuberculose na infância e na adolescência, assinale a afirmativa correta. Aqui, no caso, nos protocolos, a gente diferencia da seguinte forma. Se a criança tiver menos do que 10 anos, a gente vai considerar realmente infância, criança. Se tiver 10 anos ou mais, aí vai ser um pouco diferente, tá legal? Vamos lá. Alternativa A. O tratamento com isoniazida, pirazinamida e rifampicina nos 2 primeiros meses e isoniazida e rifampicina por 4 meses é preconizado pelo Ministério da Saúde para adolescentes. Errado, tá?
Como que é? O tratamento para adolescentes e adultos é feito no esquema RIPE, né? Que é a isoniazida, pirazinamida, e rifampicina e ethambutol, tá? Isso nos 2 primeiros meses, depois realmente a gente vai usar isoniazida e rifampicina, tá? Então, isso é o tratamento clássico aí para tuberculose. Então, esse é o tratamento básico para os adolescentes e adultos. Na infância, realmente, a gente não vai usar o ethambutol. Por quê? Porque numa criança é mais difícil a gente identificar essa lesão ocular. Então, não tem porquê a gente arriscar utilizar o ethambutol, essa criança ter uma lesão ocular e a gente não conseguir identificar, tá legal? Então, por isso que a gente não utiliza o ethambutol para as crianças na primeira fase lá, nos 2 primeiros meses, tá ok? Então, tá errado aí, porque ele fala adolescente e na verdade não é adolescente. A B. A vacina BCG é uma cepa de micobactéria humana que foi atenuada ao acaso após repicagens sucessivas e protege contra formas graves da doença. Vamos lá, aqui tem algumas afirmativas que estão corretas, mas essa alternativa no geral está errada, tá? A BCG, pessoal, a gente faz logo no nascimento, né? Uma vacina que a gente faz ali no hospital, tá? A criança nasceu, faz a BCG desde que a mãe, né, não tenha tuberculose, tá legal? Então, fez a BCG. A BCG, ela realmente é uma vacina atenuada, mas ela é uma vacina que tem como cepa uma micobactéria que causa tuberculose no ser humano, tá legal? E não, no caso, essa micobactéria humana, tá errado, tá legal? Então, é sempre uma micobactéria que causa tuberculose no ser humano, realmente é atenuada e realmente ela é utilizada para as formas graves. Quais são as formas que a gente considera grave? A forma miliar, que é a forma pulmonar, miliar, e a forma meníngia, tá? Então, basicamente, a BCG, ela protege contra essas 2 formas da tuberculose, tá? Então, a alternativa B está errada. A C, a quimioprofilaxia primária indicada para recém-nascidos de mães com tuberculose ativa deve ser feita com isoniazida durante os 6 primeiros meses com monitoramento ambulatorial de sinais e sintomas de adoecimento da criança. Hoje, a gente não deve mais usar a isoniazida para os recém-nascidos, tá legal? Por quê? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês, tem um regime de tratamento, tá? Então, a gente tem um regime de tratamento para as infecções latentes, que a gente usa a rifampicina ou a isoniazida, tá? Então, para os menores de 10 anos de idade e para os adultos acima de 50 anos, está preconizado a gente sempre utilizar a rifampicina, tá legal? E no caso, se tiver entre 10 anos e 50 anos, ou 49, né, fala acima de 50, então, teoricamente de 10 a 50 anos, aí sim a gente usa a isoniazida como regime para o tratamento da infecção latente, tá legal? Então não esqueçam isso realmente é importante, isso tende a ser cobrado aí em algumas questões, porque realmente talvez algumas pessoas não conhecem isso, tá legal? Então a gente não vai utilizar a isoniazida para o recém-nascido e sim a rifampicina. E a rifampicina, o tratamento é diferente, é um tratamento de 4 meses, tá? Pensando na infecção latente da tuberculose. Vai mudar então um pouquinho. E a isoniazida, a gente pegando aquela faixa etária realmente que deve ser feita, a gente vai fazer de 6 a 9 meses, tá? De acordo com o número de doses, se a gente conseguir fazer aquelas doses de forma diária, certinha, a gente acaba em 6 meses, senão vai acabar em até 9 meses. Em relação, pessoal, ao diagnóstico na criança, a gente tem algumas diferenças, tá? Isso é bastante importante. A gente tem um diagnóstico por meio de critérios clínicos. Às vezes a gente não consegue identificar a bactéria na criança, né? Dificilmente a gente consegue pegar, a criança consegue realmente ter um bom escarro, né? Um escarro que realmente possa pegar ali essa secreção dos brônquios. Então, isso já é um agravante, uma dificuldade, na realidade, né? Então, a gente tem os critérios clínicos. Os critérios clínicos é uma tabela gigantesca, tá?
Então, normalmente isso não é cobrado nas provas. Sinceramente, eu não vi nenhuma prova cobrando esses critérios clínicos, que basicamente é uma pontuação. Tem uma tabela bastante grande, e aí se tiver maior ou igual a 40, por exemplo, a gente vai tratar. E normalmente isso não é cobrado nas questões, tá legal? Então, não é algo que a gente vai priorizar, tá? Em relação à prova tuberculínica, isso sim, né? A gente tem que sempre pensar na prova tuberculínica. O que acontece? Tem algumas mudanças, né? Mas no geral, a prova tuberculínica ela deve ser utilizada para o rastreamento de contato com a micobactéria, tá? Nas crianças, independente do tempo de vacinação. Em resultados maiores ou iguais a 5 milímetros, a prova tuberculínica ela vai ser considerada positiva, tá legal? E se for menor do que 5 milímetros, deve ser considerada negativa. Então, isso é bastante claro. No caso, se for positivo, se for maior, igual a 5, a investigação é afastada a doença ativa na criança. Então, recomenda-se o tratamento da infecção latente. Na verdade é assim, vamos lá, fizemos o PT, a prova tuberculínica, deu maior do que o normal. Então, ela foi feito o diagnóstico de prova tuberculínica positiva. Aí a gente vai ver a clínica dessa criança. A criança está assintomática, ela tem alteração na radiografia? Não, não tem. Só a prova tuberculínica está alterada. Nesse caso, a gente vai fazer o tratamento com uma infecção latente para tuberculose, tá legal? Se o paciente tiver clínica compatível, alteração radiológica, aí sim a gente não vai fazer mais o tratamento da infecção latente, e sim o tratamento para tuberculose, tá legal? Então isso é importante, isso o examinador ele tende a colocar ali para a gente poder trabalhar, a gente não pode esquecer disso. Lembrando que o escarro é muito difícil na criança, então não é o teste aí que a gente costuma fazer, tá? O teste bacteriológico na criança normalmente ele não é utilizado. Então a gente vai ficar mais com a clínica, com o exame de imagem, o histopatológico também não. Então a gente vai ficar com a clínica, o exame de imagem, que a gente pode até abrir mão dele, e a prova tuberculínica, que sem dúvida nenhuma acaba sendo o teste que é mais utilizado e que nos ajuda muito, tá legal? Lembrando, pessoal, isso é um adendo, tá? Se o paciente tiver tomado a vacina da BCG, a criança, vamos supor, a criança tomou a vacina da BCG no primeiro dia de vida, até 2 anos a gente espera que realmente a prova tuberculínica dê um pouquinho alterada, tá? Então, às vezes a gente fica um pouco na dúvida. Então, tem que tomar esse cuidado. Se a criança for contactante, em algum momento tomou a BCG, nesse caso, se tiver maior ou igual a 5, a gente vai realmente positivar como a prova tuberculínica. Antigamente a gente tinha como referência, vamos supor, a criança tomou a vacina e ela tem 1 ano de idade. Até 10 no PT a gente considerava ainda que estava dentro, devido a ela ter tido contato com as cepas da tuberculose, a gente considerava que realmente ela podia ter o PT alterado, tá? E acima de 10 a gente fala, não, se essa criança tem 15, por exemplo, ela não está alterado só apenas devido à vacina, mas sim porque ela teve contato realmente com o bacilo, tá legal? Então, isso é algo que mudou, é algo que às vezes realmente a gente se confunde, né? Aqui nesse protocolo ele deixa bastante claro, né? Pensando no diagnóstico na criança, então a prova tuberculina deve ser realizada para rastreamento de contato com a micobactéria, independente do tempo da vacinação, tá legal? Se o resultado for maior ou igual a 5, já deve ser considerado positivo, tá? Então, prestem atenção em relação a isso, que pode ser cobrado isso, tá legal? Lembrando que se o resultado é positivo do PT, a gente vai ver a clínica, se a criança tem tuberculose ou se ela tem apenas a infecção latente da tuberculose, tá legal? A gente vai tratar ou a infecção latente ou realmente se ela tem a tuberculose. Em relação ao tratamento, a gente conversou que na criança menor do que 10 anos a gente não vai usar o etambutol e o tratamento basicamente vai ser o mesmo, durante 6 meses. A única diferença é que a gente vai tirar o etambutol. Depois a gente vai ver algumas características específicas de alguns tratamentos, tá legal? Vamos lá, vamos para a questão. Na verdade, vamos acabar essa questão, né? A gente não acabou ela então. Quando ele fala na D, o tratamento da tuberculose latente está indicado para crianças vacinadas há mais de 2 anos, assintomáticas,
comunicantes, intradomiciliares e bacilíferos e PPD intradérmico maior do que 5 milímetros. Essa questão, na verdade, ela está um pouco desatualizada, né? Por quê? Porque ele fala assim, ó, a tuberculose latente está indicada para crianças vacinadas há mais de 2 anos. Realmente, isso era o que a gente tinha. Por quê? Porque a gente esperava realmente que até 2 anos de idade a prova tuberculínica daria alterada, tá legal? Mas agora isso ficou mais claro que independente, está bem claro ali na literatura, né? Ele fala que independente do tempo de vacinação pela BCG, se o resultado for maior ou igual a 5, é considerado positivo, tá? Então, essa alternativa ela está um pouco errada, tá? Então, na realidade, a gente vai considerar ela porque o gabarito realmente colocava ela como correta, mas a gente tem que fazer esse adendo, legal? Aqui ele coloca: o tratamento da tuberculose latente está indicado para crianças vacinadas há mais de 2 anos, assintomáticas, comunicantes intradomiciliares com bacilíferos e PPD intradérmico maior do que 5 milímetros. Então, aqui, o que está errado é que não é há mais de 2 anos. Independente da idade, se tiver maior ou igual a 5, a gente vai considerar o PPD positivo, tá legal? O PPD ou a prova tuberculínica é exatamente a mesma coisa, tá legal, pessoal? Só para vocês não se confundirem. Vamos lá. Essa próxima questão, a gente vai falar, essa é uma questão da USP, é uma questão aí que tem um enunciado curtinho também. A gente vai falar um pouco sobre o tratamento também das infecções latentes. Uma criança de 1 ano e 3 meses com marca de vacina BCG, com PPD reator, 14 milímetros. Então, ela tem aí 1 ano e 3 meses. Ela, teoricamente, estaria ali naquele período que a gente imaginaria, poxa, será que esse PPD está alterado devido à vacina ou simplesmente a criança realmente teve contato e tem tuberculose? Só que assim, aqui o PPD está muito alto, né? Ele está 14, tá? O que era aceitável antes era até 10. Então, até 2 anos de idade, 10 ainda a gente ficava naquela dúvida. Mas aqui é 14. 14 não tem nem, né? Não tem dúvida que essa criança ela teve contato com o bacilo. Fala que essa criança é assintomática, com radiografia de tórax normal, cuja mãe tem tuberculose pulmonar. Bacilífera, inicia esquema RIP, a mãe, tá legal? Há cerca de 20 dias. Define a conduta correta a ser adotada com a criança. Então aqui, o que a gente vai fazer? O PPD ele deu alterado, deu 14, isso está muito claro. A criança, a gente tem que diferenciar se é sintomática ou assintomática. Nesse caso, ela é assintomática, então ela não tem tuberculose, só que ela tem um PPD alterado, então a gente tem que tratar essa criança como infecção latente de tuberculose, legal? Isso é bastante claro. Vamos lá, alternativa A, tratamento com esquema RIP por 6 meses. Errado, né? Primeiro, que a gente não vai usar por 6 meses a rifampicina, a isoniazida e pirizinamida, né? Lembrando lá que a gente realmente vai tirar o etambutol e a gente vai fazer um tratamento só com 2 medicações nos últimos 4 meses. Então aqui já está errado. Mesmo que a gente fosse pensar, não, tem que tratar. Não, né? A gente vai fazer sim o tratamento para infecção latente. Aqui ele fala o seguinte, ó, tratamento da tuberculose com INH por 6 meses. Aqui realmente o tratamento vai ser para tuberculose latente, né? A gente não vai tratar essa criança com isoniazida, pirazinamida e rifampicina. A gente vai tratar essa criança simplesmente com a rifampicina, tá legal? AD, repetir PPD e radiografia de tórax dentro de 3 meses. Não, né? Essa criança ela é contactante e a prova tuberculínica ou o PPD deu alterado, já é o suficiente. AD, afastar totalmente a criança da mãe por mais 10 dias. Não, né? Isso não é suficiente. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve tratar essa criança para infecção latente por um período... Na realidade, está errado essa questão. É uma questão um pouco antiga, né? Que não é o que deve ser feito hoje. Por quê? Lembrando que crianças com menos de 10 anos, a gente vai tratar a infecção latente
com a rifampicina. E a gente vai utilizar a rifampicina por um período de 4 meses. Tá legal, pessoal? Isso está no protocolo, isso está bastante claro naquele protocolo que eu falei para vocês lá de 2019, que é o grandão lá, que tem mais de 300 páginas, tá legal? Isso não mudou. Então, crianças com menos de 10 anos de idade e adultos com mais de 50 anos de idade vai fazer o tratamento da infecção latente para tuberculose com a rifampicina num período de 4 meses, tá legal? E não 6 meses, igual é utilizado com a isoniazida. Então, na verdade, essa questão aqui eu coloquei para vocês, mas ela não tem a resposta correta, tá? Então, aqui o correto era realmente tratar essa criança para infecção de tuberculose latente com rifampicina num período de 4 meses, tá legal? Vamos lá. Aqui, eu poderia falar um pouco das doses, mas as doses, sinceramente, não é algo que costuma cair, tá legal? A gente sempre tem que diferenciar em relação à idade. Então, mais uma vez, os menores de 10 anos de idade, a gente vai fazer o tratamento com a rifampicina, pirazinamida e isoniazida. Não utilizamos etambutol por um período de 2 meses, que é a fase intensiva. E na fase de manutenção, um período de 4 meses, a gente vai usar só a isoniazida e a pirazinamida, tá? Então, isso a gente não pode errar. Desculpa, a rifampicina e a isoniazida, tá? Mesma coisa que no adulto, isso não muda. A fase de manutenção a gente não vai mudar, tá legal? Então, a gente vai usar a rifampicina e a isoniazida nos 4 meses na fase de manutenção. O que vai mudar? Vai mudar de acordo com o peso. Se essa criança ela tem 7 quilos, se ela tem 11, 16, aí ela vai tomar o número de comprimidos de acordo com o seu peso. Isso não tende a cair nas provas, tá bom, pessoal? Só se o examinador ele realmente for muito carcamano e colocar isso daí, mas não é o comum de aparecer, tá legal? Alguns outros detalhes que eu vou colocar para vocês que eu acho que é importante, isso saindo um pouquinho das questões agora, basicamente dos esquemas terapêuticos. O mais comum de ser cobrado é o esquema para os adultos e adolescentes. Adolescentes a gente vai imaginar que sejam crianças maiores igual a 10 anos, tá legal? Nesse caso a gente já faz o esquema RIP, a gente faz lá a primeira fase com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e os 4 meses subsequentes só com a isoniazida e a pirazinamida, tá? Então, pirazinamida não, pessoal, desculpa, eu tô confundindo aqui, não sei porque eu tô com a pirazinamida na cabeça. A gente vai fazer a isoniazida mais a rifampicina, tá legal? Vamos lá. Depois, se a gente tiver um tratamento para tuberculose meningoencefálica, pensando nas crianças maiores do que 10 anos, aí a gente vai considerar a mesma coisa. Maiores igual a 10 anos são os adultos e adolescentes, tá legal? A gente vai usar, o esquema terapêutico é diferente. A gente vai fazer o tratamento aí entre 12 semanas. 12 meses, na realidade. A gente vai fazer a primeira fase. A gente vai usar a medicação durante 2 meses e na segunda fase a gente vai usar a medicação durante 10 meses, tá? Então aqui seria a mesma coisa. Nos 2 primeiros meses a gente vai usar a rifampicina, a pirazinamida, a isoniazida e o etambutol. Na segunda fase, a gente vai usar a rifampicina mais a isoniazida, só que a segunda fase ela tem um período longo, lá de 10 meses, tá legal? Pensando na tuberculose meningoencefálica. E no caso do esquema básico para as crianças, se a gente pegar as crianças com menos de 10 anos de idade, lembrando, a gente não vai usar etambutol, a gente vai fazer lá a primeira fase 2 meses com a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida, e a segunda fase a rifampicina mais a isoniazida 4 meses, igual no do adulto, em relação aos meses não muda. E se a gente tiver um paciente com uma tuberculose meningoencefálica e osteoarticular para crianças, ou seja, com menos de 10 anos, a gente vai fazer também de 12 meses, tá legal? 2 meses a fase de ataque e mais 10 meses a fase de manutenção. Mesma coisa, a gente não vai usar etambutol, tá legal? Uma outra coisa que tende a cair nas provas, eu vi 3 questões relacionadas a isso,
que a gente tem que tomar bastante cuidado. É o paciente que tem tuberculose, mas a HIV de forma, ele tem a co-infecção, né? Então, se o paciente for virgem de tratamento antirretroviral com contagem de CD4, isso que vai diferenciar, pessoal, o CD4. Se tiver o CD4 baixo, ou seja, menor do que 50, é recomendado o início da TARV, do tratamento antirretroviral, em até 2 semanas após o início do tratamento da TB. Então, a gente sempre vai começar nesses casos de co-infecção. Fez o diagnóstico de tuberculose e aí fez o teste. Lembra que eu falei para vocês, fizemos o diagnóstico de tuberculose, a gente vai fazer o teste para HIV. Se o paciente deu HIV positivo, a gente vai fazer o ideal, né? Que a gente faça a contagem de CD4. CD4 deu menor do que 50, a gente espera aí 2 semanas e já começa o tratamento antirretroviral, tá legal? Se o paciente tiver o CD4 maior do que 50, ele pode esperar um pouco mais. Então, faz o início do tratamento da tuberculose e a TARV deve ocorrer aí o início após 8 semanas, tá legal? Então, fez o tratamento da tuberculose, começou, né? E aí depois começa a TARV. Na realidade, ela deve ocorrer no início da fase de manutenção do tratamento, ali por volta de 8 semanas. Então, acabou a fase, esses 2 primeiros meses, começa ali na fase de manutenção a TARV, se o paciente tiver o CD4 maior do que 50, tá legal? Assim, especificamente quanto a isso, não é tão comum cair, mas é comum cair questões relacionadas à co-infecção. O paciente tem tuberculose e também tem HIV, qual vai ser a conduta, né? A gente vai entrar com os dois juntos, vai fazer a TARV primeiro, vai fazer o tratamento da tuberculose, qual que vai ser? Normalmente acaba cobrando isso, não chega a entrar em tantos detalhes, tá legal? Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que eu não vi nas questões, mas eu acho que pode vir a cair, se a gente pensar numa tuberculose pulmonar, num adulto, ou mesmo na criança, que a gente faz o tratamento ali de 6 meses, o que a gente deve pedir? Quais são os parâmetros que a gente deve acompanhar desse paciente nesse período de 6 meses? Então, a gente tem que ter as consultas. O ideal é que a gente tenha pelo menos uma consulta por mês. Então, primeiro parâmetro ali, número de consultas. A gente tem que ter pelo menos 6 consultas, tá legal? Em relação à oferta do diagnóstico, do teste diagnóstico para HIV, tem que ser feito sempre, tá legal? Então, lá no primeiro mês, diagnosticou tuberculose, fez o teste de HIV. Em relação à avaliação da adesão, a gente tem que ver se esse paciente realmente está tomando a medicação diariamente. Então, isso a gente vai fazer ao longo dos 6 meses, tá legal? A baciloscopia de controle é o exame padrão ouro para poder acompanhar esse paciente. A gente não vai fazer nem o TRM e nem a cultura, nem muito menos o histopatológico para fazer o acompanhamento. E sim a baciloscopia direta para esse paciente, tá? A gente tem a baciloscopia que a gente chama de baciloscopia diagnóstica e a baciloscopia de controle. Baciloscopia é o exame do Baar lá, a baciloscopia direta que a gente vai fazer através do escarro todos os meses, para a gente ver se positivou em algum momento ou se depois que positivou inicialmente a gente começa a deu negativo, a gente espera que vá negativo até o final, depois que negativou, tá legal? E a radiografia de tórax. A radiografia de tórax normalmente a gente faz no diagnóstico, né? No diagnóstico inicial, lembrando que a gente vai pedir lá a baciloscopia, mais a radiografia de tórax em PA e perfil. Tem que fazer radiografia todos os meses? Não necessariamente, tá legal? De acordo com o Ministério da Saúde, a gente faz lá no início e faz no segundo mês e no último mês, para liberar o paciente. Falar, poxa, a baciloscopia está sempre, nos últimos meses está negativo, o paciente teve uma melhora clínica, vamos fazer uma radiografia para a gente checar como está o pulmão desse paciente. Normalmente, na prática, a gente pede uma vez por mês a radiografia para a gente ir acompanhando, ter um histórico aí da evolução ou mesmo da regressão dessa lesão pulmonar, tá legal? Então, no geral, não está errado pedir, mas de acordo com o protocolo, a gente pede pelo menos 2 vezes. A glicemia, função hepática e renal. Normalmente a gente pede isso no início, antes de começar com a medicação. A gente pode começar a medicação e já pedir o exame, tá legal? Se quiser esperar, é uma opção, mas não é indicado. Normalmente fez o diagnóstico, já começa a tratar, né? E aí a gente pede a função hepática e renal desse paciente para a gente ver como que ele está. Claro, se for um paciente
dialítico, né? Se for um paciente que já tem uma lesão gravíssima, um paciente que tem um CA, por exemplo, aí realmente a gente vai pensar se a gente vai entrar com o esquema RIP ou não, tá? Aí já é realmente um caso mais complicado. Em alguns casos a gente tem que encaminhar aí até mesmo para um especialista focal, no caso infectologista, mas não é comum disso aparecer na prova, tá legal? Vamos lá. Em relação ao acompanhamento, segmento da tuberculose em crianças e adolescentes. Em relação às consultas, mesma coisa. A gente vai fazer uma consulta mensal, no mínimo 6 consultas durante o tratamento. Ofertar o diagnóstico de HIV também, tá legal? Nas crianças e nos adolescentes também está preconizado. Avaliar a adesão, então a gente vai fazer ali sempre a avaliação da adesão para ver se essa criança está tomando a medicação de forma adequada, de forma regular. E a baciloscopia de controle a gente faz no adolescente, né? Se for uma criança de 1 ano de idade que realmente tem o PPD alterado e a clínica compatível com tuberculose, a gente está tratando a tuberculose. Não tem como a gente fazer a baciloscopia para essa criança. E não adianta a gente fazer o PPD também para fazer acompanhamento, tá legal? Nesse caso, a gente vai ficar sem esse parâmetro. Não é o ideal, né? Radiografia de tórax, a gente vai fazer lá no primeiro, segundo, sexto mês ou todos os meses, tá legal? Um último detalhe, que é bastante cobrado nas provas, é em relação aos efeitos colaterais das medicações. Como eu falei para vocês, tuberculose é um grande tópico e tem lá os subtópicos. Então, os efeitos colaterais é algo que eles estão cobrando também. Às vezes ele já falou, não, puxa, já fiz tudo que é tipo de questão em relação à tuberculose latente, a clínica, ao tratamento, se eu vou usar etambutol ou não, de acordo com a idade. E aí ele começa a colocar um paciente que apresenta uma clínica diferente, que está tomando a medicação, e a gente tem que saber quais dessas medicações, qual dessa medicação específica está causando aquele determinado efeito colateral. Tem alguns que realmente a gente precisa saber, pessoal. A gente sabe que, pensando no esquema RIP ali, rifampicina, isoniazida, o etambutol e a pirazinamida, se a gente for ver todos os efeitos colaterais dessas medicações, realmente fica muito difícil, porque realmente são muitos, né? Mas alguns realmente a gente tem que saber, tá legal? Vou colocar aqui 6 para vocês. Esses 6, o ideal é que vocês saibam, tá legal? Vamos lá, vamos começar com o etambutol. O etambutol, ele causa uma neurite óptica. Por isso que a gente não usa etambutol nas crianças, né? Porque a criança, recém-nascido lá, a gente não vai conseguir avaliar se ele está tendo sinais de alteração ocular, tá legal? Então, etambutol, neurite óptica, tá legal? Então, não esqueçam disso. Segundo, a isoniazida. A isoniazida é uma das medicações que causam mais efeitos colaterais. Então, poxa, não sei nada, esse aqui eu não estudei, chuta a isoniazida, legal? Não é ideal chutar, não estou falando para vocês chutarem, mas assim, a isoniazida realmente aparece muitos efeitos colaterais e realmente é bastante importante. Aqui a gente tem 3 que a gente vai colocar como importante. Suor, uma sudorese importante. Urina de cor avermelhada, alaranjada, tá legal? Isso ocorre devido à isoniazida. Sintoma leve, sintoma que não tem nenhuma complicação. Isso realmente é algo esperado, tá legal? Segundo da isoniazida, neuropatia periférica. Isso é esperado também na isoniazida. Pacientes todos têm que ter neuropatia periférica? Não necessariamente, mas os que normalmente apresentam devido à isoniazida, tá legal? Uma outra coisa que pode ocorrer, que nas provas eles podem colocar isso, que é uma psicose, uma crise convulsiva, uma encefalopatia tóxica, tá legal? Também podendo ser causado devido à isoniazida, tá legal? Então vamos ficar com esses 3 aí da isoniazida, tá? E da rifampicina eu coloquei aqui para vocês a nefrite intersticial. Se o paciente tiver um caso clínico ali que ele tem uma nefrite intersticial, você vai pensar sempre na rifampicina, tá legal? A pirazinamida não causa efeito colateral? Causa, pessoal. Tem alguns também. Mas aqui eu coloquei esses 6 para vocês. 6 não, perdão, 5. Né? Temos 3 de isoniazida, um de etambutol e outro da rifampicina. Esses 5, pelo menos, vocês precisam saber, tá legal? Não deixem de saber esses 5. Então vamos lá, pessoal. Basicamente era isso, essa aula de hoje. Como eu falei para vocês, dentro desse grande tópico tuberculose, a gente tem vários subtópicos. Então, basicamente, a gente falou sobre investigação dos contactantes,
a gente vai diferenciar lá. Tenta seguir esse fluxograma, tá? É contactante? Ok. Quantos anos tem? Tem mais ou igual a 10, tem menos que 10. É sintomático? É assintomático? Vamos pensar nisso, tá legal? Em relação aos métodos diagnósticos, lembrando dos 4, não pode esquecê-los, tá legal? A clínica do paciente, exame de imagem, a baciloscopia, né? O bacteriológico na realidade, e o histopatológico. Basicamente, a gente vai contar com esses 4, tá legal? Sendo que o histopatológico normalmente não aparece nas provas. Tem outros também, tem a ADA, que a gente pode fazer, tem alguns outros, mas basicamente na prova a gente vai ficar com os sinais clínicos, a gente vai ficar com o exame de imagem e com o bacteriológico. Normalmente para as provas realmente são os mais importantes, tá legal? Diagnóstico na criança, né? Isso a gente tem que saber do PPD. A criança tem 1 ano, a criança tem 3 anos, o que a gente vai esperar do PPD, né? Então a gente tem que seguir aí o que apareceu agora para a gente como definição, independente do período que a criança tenha tomado a vacina, se o PPD for maior ou igual a 5, a gente vai considerar positivo. Não quer dizer que a criança vai tratar para tuberculose. Aí a gente vai fazer uma segunda pergunta. Essa criança tem sinal e sintoma compatível com tuberculose? Não, não tem. Então a gente vai tratar como infecção latente para tuberculose. Tem. Então a gente vai tratar como tuberculose. Isso muda, tá legal? Lembrando da diferença da isoniazida e da rifampicina. Rifampicina, o regime rifampicina, a gente vai fazer no período de 4 meses. A criança ali menor do que 10 anos e adulto maior do que 50 anos. Nesse corte aí de 10 a 50 anos, a gente vai usar a isoniazida, que o tratamento normalmente tem um período ali de 6 meses até 9 meses, legal? Então, basicamente é isso. Em relação aos efeitos colaterais, vamos ficar com esses 5, 3 da isoniazida, do etambutol, que é muito importante, e da rifampicina, tá legal? Então, não esqueçam desses. Em relação aos procedimentos que devem ser a forma de acompanhamento da criança, na criança, normalmente a gente não pede a glicemia, nem a função renal e hepática. No adulto a gente vai pedir, e o resto é o controle, né? A gente vai fazer as 6 consultas, pelo menos uma consulta por mês. A gente vai ofertar o teste do HIV, isso é extremamente importante. A gente vai avaliar a adesão, a baciloscopia de controle, desde que esteja numa faixa etária que possa fazer, que consiga fazer a baciloscopia de controle, e a radiografia de tórax, tá legal? Não esquecer também dos tratamentos concomitantes, né? O paciente tem tuberculose e foi feito o diagnóstico de HIV no mesmo dia, por exemplo. Ele fez o teste e naquele mesmo dia deu positivo. Não, naquele mesmo dia não, mas vamos supor que fez o teste, foi diagnosticado com tuberculose, aí a gente já faz o teste rápido para HIV e deu positivo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar qual o tratamento primeiro? Lembrando que a gente sempre começa o tratamento da tuberculose primeiro, depois a gente vai entrar com a TARV, né, o tratamento antirretroviral. Se o examinador realmente pegar detalhes, a gente tem que avaliar o CD4, se ele é maior ou menor do que 50, tá legal? Se ele for menor do que 50, esse paciente ele já pode ter mesmo até AIDS. Então a gente vai entrar com o tratamento da TARV assim que possível, o ideal que seja aí depois de 2 semanas, após iniciar o tratamento para tuberculose. Se ele tiver o CD4 maior do que 50, a gente fica mais tranquilo, a gente pode começar aí no final do tratamento da fase ativa, na fase de ataque. Então a gente pode começar ali na fase de manutenção, tá legal? A gente tem mais tempo para começar a TARV. Então é isso, pessoal. A gente tem muita coisa para discutir sobre tuberculose, mas aqui eu coloquei uma série de pontos bastante importantes. Espero que possa ajudá-los vocês a responder essas questões relacionadas à tuberculose, tá legal? Esse vídeo ele vai para o Instagram, vai para o YouTube. Lembrando que a gente tem um canal no Telegram, pessoal. A gente vai deixar aqui abaixo no YouTube, vocês vão ter acesso a esse link. Entrem lá no Telegram que a gente tem um conteúdo semanal para vocês. Eu costumo postar 4 vezes por semana alguma coisa que possa ajudá-los de alguma forma para as provas de revalidação, tá legal? Então é isso, um grande abraço, espero que o vídeo seja relevante para vocês, ótimos estudos e até a próxima semana.